Ô galera, bom dia. Ainda tá amanhecendo, já acordei cedo. Já quero. Muitas pessoas colocam no grupo, pedem para falar sobre alguns assuntos políticos. Eu não gosto muito de falar sobre assunto político porque, sinceramente, eu detesto a política institucional partidária, né? Porque no Brasil, infelizmente, os partidos não são associações de interesse coletivo a serviço da sociedade. Os partidos são empresas e, como qualquer empresa, eles buscam oferir receitas, né? Infelizmente. Aí pessoas perguntam também, pô, a gente está numa situação difícil e tal, como é que o Brasil chegou numa situação de tanta corrupção? O Brasil não chegou numa situação de tanta corrupção, o Brasil chegou numa situação de tanta descoberta de corrupção, porque a corrupção, como disse o embaixador americano há vários anos atrás, ela é endêmica e persistente e generalizada no Brasil. Isso fez lembrar uma situação de trabalho, né? Infelizmente, no Brasil, muitas pessoas constroem amizades apenas para se beneficiar delas, né? Apenas para poder praticar ou se sentir basicamente isento, né, do cumprimento de algumas obrigações que a todos os outros são impostas. Por exemplo, eu lembro um tempo atrás, eu trabalhava e eu estava no meu ambiente de trabalho quando chegou uma pessoa pedindo uma informação. Eu pedi que ele apresentasse uma informação de terceiros. Eu pedi que ele apresentasse uma procuração, né, o que qualificaria a obter informação de terceiro. Ele olhou nos meus olhos e disse assim, ó, você não está entendendo. Eu preciso dessa informação urgente. E o meu chefe é amigo do seu chefe. E se você não me der essa informação, eu vou lá com o seu chefe e vou falar para ele, aí o meu chefe vai ligar para o seu chefe e você vai se dar muito mal. Então, como eu não quero que você se dê mal, eu gostaria imensamente que você me desse essa informação e ficasse na sua. Aí eu olhei para ele educadamente e disse, olha, infelizmente eu não tenho como te dar essa informação. Agora, se eu fosse amigo de uma pessoa tão poderosa quanto o seu chefe, que consegue fazer com que o meu chefe obrigue as pessoas a trabalhar de forma errada ou de forma ilegal, eu não via nem aqui comigo, com um simples funcionário. Eu ia lá com meu chefe, vai lá, manda o teu chefe ligar para ele e ele mesmo faz aqui, ele é tão poderoso assim. Ele saiu e disse, tu vai ver só, vou já voltar. Aí foi lá para o 12º, 13º andar. 5 minutos depois a secretária do meu chefe liga, né? Aí ele deve ter contado a mesma história para ela, que o chefe dele era muito poderoso e que ele queria evitar confusão e que não sei o que, não sei o que. E ela me ligou perguntando se dava para atendê-lo, eu falei que não. Mas, pô, mas ele está tentando só evitar problema, né? Se tu não fizer isso, ele vai... Aí eu falei para ela, ó, diga para ele que eu vou atendê-lo. Ela disse, vai atender? Vou atendê-lo. Se ele se jogar aí desse 12º andar e não morrer, comprovando para mim que ele é uma pessoa poderosa, eu vou atendê-lo totalmente. Ela disse, você não pode falar isso para ele. Eu digo, posso, claro que eu posso falar isso para ele. Ele chegou aqui contando uma história, então eu quero ver se ele realmente é poderoso. E as pessoas que vêm aqui pedir informação, elas trazem a documentação necessária para serem atendidas. Esse rapaz está sendo desonesto, deselegante, desleal, porque ele quer que nós façamos aquilo que nós não fazemos para os outros, simplesmente porque ele se considera amigo de uma pessoa que está acima, hierarquicamente acima do meu cargo, mas moralmente pode não estar. Então diga para ele, se ele se jogar e não morrer, eu atendo, sem nenhum problema. Aí a moça desligou o telefone. Uns 20 minutos depois o rapaz apareceu por lá e já estava assim, né, mais consciente de que as pessoas não podem obter aquilo que querem do jeito que querem. Perguntou se dava para fazer, eu falei que não. E que ele estava sendo extremamente desleal. E se ele continuasse com aquele assunto, eu ia chamar a polícia, ele ia ter que se explicar por que ele vai a uma repartição pública exigir informação de terceiros sem autorização das pessoas. Isso, né, é só uma simples exemplo de como as pessoas agem no dia a dia no Brasil. Essa questão da amizade para fins ilícitos, né, para fins ilegais ou para obter benefício, ela é uma situação mais refinada do que a antiga carteirada e do sabe com quem você está falando. Antes o lance era sabe com quem você está falando, o cara puxava a carteira, eu sou isso, eu sou aquilo, e obrigava muitas pessoas honestas, muitas pessoas de bem no cumprimento de suas funções a agirem de forma ilegal, simplesmente com medo de que essa carteirada ou esse sabe de quem você está falando lhes prejudicasse no trabalho, né?
A amizade para fins ilícitos, ela é um lance mais refinado, né? Porque você não precisa dar carteirada, você não precisa se expor, você não precisa agredir verbalmente o outro dizendo sabe com quem você está falando. É simplesmente você pegar o seu telefone, já que atualmente as pessoas na rua, né, portam telefones móveis, ligar ou ameaçar ligar ou dizer que conhece o seu chefe, que conhece alguém que pode livrar daquela situação e continua fazendo atos ilícitos continuamente. Aí voltando para a questão política, o que essa situação ilustra? As pessoas perguntam, por que existem tanta gente corrupta? Porque a corrupção está num nível tão absurdo no Brasil. A corrupção está nesse nível, existem tantas pessoas corruptas, porque esses políticos desonestos que estão lá, eles estão respaldados por milhares de eleitores que praticam a mesma desonestidade, que praticam a mesmo desrespeito às leis e às pessoas todos os dias em suas vidas. Então eles estão respaldados por uma sociedade que historicamente não valoriza o mérito, não valoriza a verdade e muito pior, né, que despreza abertamente a lei em todos os níveis, das pessoas mais pobres ao cidadão mais bem colocado na sociedade. Beleza? Por isso que eu não gosto de falar de política, porque para falar de política e da corrupção política nós precisamos também falar sobre todos nós. Obrigado.